Olá! Hoje vamos aqui desmontar uma das maiores ideias feitas do mundo das finanças, a de que o perfil de investidor de cada um é uma coisa fixa, quase gravada em pedra. Será que a pessoa que investe quando os mercados estão em alta é exatamente a mesma quando o pânico se instala? Bem, preparem-se, porque a resposta, essa pode mesmo surpreender. Pensem lá um bocadinho, se tivessem de se descrever como investidores, neste preciso momento, que rótulo usariam? Seriam do tipo conservador, com o foco principal em proteger o capital, ou pelo contrário, agressivo, sempre à procura do maior retorno possível? Ou talvez algo ali pelo meio? Guardem bem essa resposta porque vamos precisar dela já a seguir. Essa etiqueta que acabaram de escolher para si parece bastante sólida, não é? Pois bem, um estudo fascinante que mergulhou a fundo na crise financeira de 2008 veio abalar completamente essa certeza. O que se descobriu é que a nossa identidade como investidor é, bem, surpreendentemente fluida. A pessoa que somos com o sol a brilhar no mercado pode ser completamente diferente quando a tempestade chega. Ok, vamos então mergulhar nisto. Para percebermos o quão importante foi esta descoberta, temos de começar pela base, pela teoria clássica. As finanças tradicionais, incluindo a famosa hipótese dos mercados eficientes, olham para nós, os investidores, e partem do princípio de que somos criaturas perfeitamente lógicas e consistentes nas nossas decisões. E no coração desta teoria está a ideia das preferências de risco. Pensem nisto quase como se fosse o ADN financeiro de uma pessoa. A teoria diz que a tolerância ao risco é uma característica estável, que não muda com o humor do mercado nem com o passar do tempo. Esta é, no fundo, a pedra angular de todo o sistema. E isto não é só teoria académica, atenção. Lembram-se daquele questionário que o banco provavelmente já vos deu a preencher? É exatamente isto na prática. O objetivo é medir essa suposta característica estável, para depois nos colocar numa caixinha, conservador, moderado, agressivo, e a partir daí alocar o nosso dinheiro. Todo o sistema assume que a pessoa que responde hoje será a mesmíssima pessoa daqui a uns anos. Mas será que esta premissa aguenta a pressão do mundo real? A crise financeira de 2008 foi, sem que ninguém quisesse, o teste de stress perfeito para esta ideia. E o que é que os investigadores fizeram? Aproveitaram este laboratório natural para analisar o mesmo grupo de investidores em dois momentos completamente opostos, na euforia de 2007 e no meio do pânico de 2009. E atenção, não estamos a falar de investidores principiantes. O estudo focou-se em 100 clientes de um banco privado suíço, pessoas com um património líquido elevado e supostamente com muita experiência. O mais incrível disto tudo é que os investigadores conseguiram acesso a dados que são raríssimos, os questionários de risco e as carteiras de investimento reais, tanto antes da crise, em 2007, como no olho do furacão, em 2009. E então o que é que descobriram? Basicamente uma história com duas caras completamente diferentes. Existia um abismo. Um verdadeiro abismo entre o que estes investidores diziam que eram e o que eles realmente faziam com o seu próprio dinheiro. Vamos recuar a 2007. O mercado estava em alta, a confiança era a palavra de ordem. Mas, mesmo aqui, já se notava algo de estranho. No papel, nos questionários, muitos destes investidores definiam-se como moderados, só que quando se ia analisar as suas carteiras reais, a história era outra. Estavam a arriscar muito, mas muito mais do que aquilo que diziam. Os números não mentem. Numa escala de 1 a 5, em que 1 é super conservador e 5 é muito agressivo, a média das respostas no questionário foi de 2,60. Pareciam querer um certo equilíbrio, mas a análise das carteiras reais deu uma pontuação de 3,80. O que é que isto significa? Que enquanto no papel se viam como investidores equilibrados, na prática estavam a agir como investidores de crescimento, com uma exposição a ações bem superior à que o seu perfil oficial recomendaria. E então tudo mudou. O castelo de cartas financeiro desmoronou-se por completo, a crise abateu-se sobre os mercados e aquele otimismo todo deu lugar ao medo puro e duro. Olhem só para este gráfico. Em 2007, a forma como os investidores se viam estava bastante distribuída. Havia pessoas em todas as categorias de risco. Na verdade, metade deles até se identificava com os perfis de maior risco. O ambiente era de confiança total. Agora, comparem com isto. Estamos em 2009. O resultado é absolutamente chocante. As categorias de crescimento e agressivo ficaram vazias, desapareceram. Ninguém se via assim. O que houve foi uma fuga em massa para a segurança, com quase todos a redefinirem-se como investidores de preservação ou rendimento. O número central é este, 47%. Em apenas 2 anos, a tolerância ao risco que estes investidores diziam ter caiu quase pela metade. Pensem nisto por um segundo. Se a tolerância ao risco fosse mesmo um traço estável da nossa personalidade, como a teoria clássica defende, uma mudança tão drástica seria simplesmente impossível. Então, o que é que se passou aqui?
A explicação não está nas folhas de cálculo ou nos modelos racionais das finanças. Não. Está na nossa cabeça, na psicologia humana, no poder avassalador do medo e na nossa aversão natural a perder dinheiro. Esta citação do próprio estudo resume tudo na perfeição. No meio do caos, a prioridade mudou de forma radical para a liquidez. O desejo de ter dinheiro na mão, cash, o ativo mais seguro que existe, tornou-se a única coisa que importava. Era um medo que estava ao volante. Mas esperem aí, há aqui um paradoxo. Se toda a gente se tornou de repente tão avessa ao risco, a lógica seria vender os ativos mais arriscados, como as ações, certo? Mas as carteiras deles não mudaram assim tanto. Por que é que não se desfizeram de tudo? A resposta está num truque que a nossa mente nos prega, um viés cognitivo conhecido como a falácia do custo afundado. É aquela dificuldade que todos temos em desistir de algo em que já investimos tanto. Estes investidores, mesmo cheios de medo, não conseguiam carregar no botão de vender e transformar uma perda no papel numa perda real. Ficaram paralisados, agarrados a ativos que já não faziam sentido nenhum para o seu novo perfil de risco, à espera de uma recuperação milagrosa. E o mais fascinante disto tudo é que esta mudança de mentalidade não afetou apenas quem estava a perder mais dinheiro. O estudo mostrou que mesmo os investidores que já eram conservadores em 2007 ficaram ainda mais conservadores. O pânico foi contagioso. É o que se chama de risco como sentimento. O medo coletivo que anda no ar é suficiente para mudar a nossa tolerância ao risco, mesmo que a nossa carteira pessoal não esteja a arder. E então, qual é a grande lição disto tudo? O que é que fazemos com esta informação hoje em dia? Se somos assim tão inconstantes, tão irracionais, como é que é possível planear um futuro financeiro sólido? As conclusões são bastante claras. Primeiro, o nosso perfil de risco não é nada fixo, muda com o vento do mercado. Segundo, as emoções e sobretudo o medo são um fator decisivo. Terceiro, há uma diferença brutal entre o que dizemos e o que fazemos com o nosso dinheiro. E por fim, a ideia de que um simples questionário nos define como investidores é, na melhor das hipóteses, uma simplificação muito perigosa. E tudo isto leva-nos a uma pergunta final, que é crucial. Se o nosso eu de hoje, que preenche um questionário num dia calmo de mercado, é tão diferente do nosso eu que vai enfrentar a próxima grande crise, como é que podemos construir um plano de investimento que funcione para uma vida inteira? Olhem, não há uma resposta fácil, mas o primeiro passo é, sem qualquer dúvida, aceitar esta nossa natureza inconstante e planear a contar com ela. Muito obrigada.